E salve meu povo, aqui quem fala é o Knight e resolvi trazer esse vídeo aqui para vocês, né? Katakuri vs Queen, um vídeo que foi me pedido aqui nos comentários do canal e como eu falei, vocês pedem, eu trago. Bem, essa é uma batalha que foi muito debatida quando o ano estava sendo lançada, porque muitas pessoas afirmavam que o Katakuri ganhava e outras, obviamente, que o Queen vencia. Só que, de um lado, nós temos pessoas que traziam argumentos, né? E de outros, pessoas que não argumentavam em si e tentavam culpar o personagem através de, como eu posso dizer, falhas de roteiro, né? Mas, enfim, vamos aqui trazer uma análise. Eu vou analisar, tipo assim, vários atributos de uma vez só, por causa que essa aqui é uma batalha que vocês vão perceber lá no final do vídeo que é muito injusta. E eu vou analisar atributos assim em geral, mas vai ter alguns que eu vou precisar analisar separadamente, né? Porque além de serem um pouco polêmicos, também em parte da minha opinião, né? Na minha análise. Porque, logicamente, se eu estou analisando alguma coisa, vai ter um pouquinho da minha opinião. Mas eu vou aqui tentar trazer para vocês o melhor dos mundos, assim, né? Bem, a gente vai começar essa análise com uma análise de dois atributos, que é força e potência de ataque. Bem, em quesito de força e de potência, é algo bem curioso, né? Vamos lá. O Katakuri, ele é um personagem realmente muito, mas muito forte, beleza? A gente viu lá em Holy Cake que ele conseguia competir com a força do Luffy no Gear Third completamente fácil, fazendo isso ser algo completamente casual do personagem. Se o Luffy fazia um punho gigante, o Katakuri fazia um ainda maior e mais forte. O Katakuri também conseguiu competir com a força do Luffy Baldman, conseguindo não só aplicar danos no Luffy Baldman, como arremessar ele a diversos metros de distância, né? Isso aqui é um feito impressionante, porque esse mesmo Luffy tinha conseguido fazer a Big Mom utilizar o haki do armamento dela para se proteger de um golpe dele, né? E se ela realmente não fosse sofrer um dano, ela não precisaria do seu haki de armamento, obviamente, né? O haki, ele tem propriedades defensivas e ofensivas, e a Big Mom precisar desse haki para usar contra o Luffy diz muito da força do Luffy de Holy Cake e também do Katakuri, que estava vencendo humilhando esse Luffy, né? Não só conseguindo causar danos, como interceptar os golpes do Luffy e fazer parecer ser fácil, né? Então, o Katakuri já se escala ao Luffy, que fez isso daqui com a Big Mom, né? Um clash direto e ainda com ela usando o haki do armamento, sendo um grande feito de força e também de potência de ataque, né? A gente também sabe que o Katakuri ele conseguiu se equiparar ao Luffy e Snakeman, e numa trocação de golpes com o Snakeman, ele conseguiu fazer o próprio Luffy gritar de dor. Isso aqui é uma coisa interessante que não apenas se deve ao fato do seu haki, como também se deve pela força do Katakuri. Vamos lembrar que em Egghead, o Kizaru ele acaba explicando pra gente, né, que quanto maior a aceleração, maior é o poder, né? Então, se a aceleração é poder, a gente sabe que o Luffy no Snakeman ele acelera os seus golpes em alta velocidade, né? Fazendo eles mudarem de trajetória, ficando mais rápidos e mais fortes. E o Katakuri ele consegue ali dar um clash de punho com o Luffy, sendo esse um feito muito interessante de haki, potência de ataque e também de força, né? Já que o punho do Luffy, né, a força do golpe, estava amplificada devido à aceleração. Então, de base, a gente sabe que o Katakuri tem força o suficiente para equiparar com o Luffy Baldwin, e esse mesmo Luffy que foi capaz de fazer a Big Mom ter que utilizar o haki do armamento dela. E ele tem potência de ataque não só para causar danos a esse Luffy, que tinha feito a Big Mom ter que usar o haki do armamento, como também ser superior ao Luffy Snakeman, que mesmo com aceleração, não conseguiu ali competir com a força do Katakuri. E a gente também sabe que o Katakuri, assim como o Luffy no Gear Third, pode fazer os seus membros ficarem gigantes. Sendo assim, isso aumenta ainda mais a força dele e a potência de ataque. A gente vê isso diretamente durante a luta que ele trava com o Luffy, né? Onde seus golpes ficam bem mais potencializados e bem mais poderosos, beleza? Agora, indo por Queen, isso aqui é uma coisa interessante, né?
Vamos aqui analisar Queen, a praga. Bem, um argumento que eu já quero refutar, né, que as pessoas tentam utilizar para upar o Queen, dizendo que ele tem mais força bruta que o Katakuri, é que ele conseguiu, entre aspas, né, randomizar o Luffy base de Udon, né, dizendo que o Luffy não poderia ser nada para ele, né, dizendo, quem você acha que manda aqui, tá ligado? E as pessoas tentam utilizar isso para upar o Queen, beleza? E eu já quero refutar isso aqui por causa que as pessoas esquecem que o próprio Katakuri, ele se provava ser muito superior ao Luffy base, né? Não só causando danos, como humilhando o Luffy base, né? Em várias situações lá em Holy Cake. Então, assim, apesar do Queen ter esse, entre aspas, feito, isso não diz que ele é mais forte que o Katakuri. Parece que o povo esquece que o Katakuri literalmente estava deitando o Luffy, tá ligado? Mas enfim, agora indo de fato pro Stalin do Queen, vamos lá. O Queen é um azul ancestral do Brachiosauro. Ele tem feitos de força interessante, como por exemplo, conseguir trocar golpes com o Sandy. O próprio Sandy que ainda estava passando pelo despertar da guerra, né? Você percebe que o Queen ali consegue se defender, aguentar os golpes do Sandy e também trocar golpes diretos, sendo que o próprio Sandy ele admitia que os golpes do Queen eram pesados, então já é um feito aqui interessante para o Queen, já que sinceramente, né, o Sandy ele é muito forte fisicamente e ainda assim o Queen conseguiu ali colocar pressão no cozinheiro, né, fazer o Sandy admitir que os golpes dele eram muito pesados. E assim, o Queen se escala acima de todo e qualquer Tobiroku, né? Como por exemplo a Uchi, o Rusu, etc. Tobirokos esse que a gente já viu também no arco do país de Wano terem ali um certo nível de poder, né? Tanto que, por exemplo, a própria Uchi, né, lá no arco do país de Wano, ela fez o Luffy pensar em usar o Gear 4. Não que ele precisasse, mas fez ele pensar em utilizar. Enfim, o Queen demonstrou aqui, né, só de vencer o Sandy nesse clash, ou pelo menos fazer o Sandy admitir que ele era muito forte. Fisicamente também, o Queen tem alguns outros feitos, como por exemplo, ele dizer, né, no caso aqui é mais potência de ataque, mas whatever, ele dizer que com seu aperto, ele conseguia, né, quebrar, romper mestres do Haki, do armamento, né, quebrar os seus ossos com a pressão que ele conseguia fazer. Isso é um feito bem interessante porque demonstra que mesmo se você utilizasse Haki do armamento, o peso do corpo do Queen e a força dele iriam te pressurizar tanto que o Haki não conseguiria te proteger e faria com que seus ossos fossem completamente quebrados. Coisa que acontece com o Sanji, por mais que ele não estivesse usando Haki, mas acontece com o Sanji, e já demonstra superioridade aqui, né, no Queen em relação a alguns personagens. E a gente também tem que o Queen ele conseguiu ali aplicar um pouco de danos, né, no caso, aplicar danos em si, né, ao Sanji com o exoesqueleto da Germa 66. Exoesqueleto esse que anteriormente tinha conseguido tancar, tipo assim, na região do pescoço, né, uma porrada casual do próprio Queen. Né? No caso, essa cena daqui, esse exoesqueleto tinha tancado, por mais que não tivesse Haki e não fosse uma porrada nomeada, é um grande feito para o exoesqueleto, querendo ou não, e o Queen também demonstrou a capacidade de fisicamente causar dano, né, quando está lutando a sério. Então, a Calamidade tem grandes feitos. Mas enfim, quem tem a maior força e potência de ataque entre esses dois? Bem, isso aqui é algo bem interessante, por causa do seguinte, rapaziada, vamos lá. As pessoas tentam dizer que é o Queen, só que eu acho que vocês já perceberam quem tem a maior força e potência de ataque, né? E para isso, eu só vou mostrar uma coisinha para vocês, beleza? Que é o seguinte. O Katakuri, ele vence nesses dois atributos por uma simples questão. Vamos voltar para o capítulo 947 de One Piece, onde a Calamidade Queen, ele admite que, para derrotar uma Big Mom com amnésia, ele precisaria ter uma única chance, que era bolar uma estratégia e pegar a Big Mom de surpresa, né? Estratégia essa que funciona e faz com que o Queen rache o crânio da Big Mom. Lembrando que o Queen pegou a Big Mom de surpresa na surdina.
né? Ou seja, basicamente ele pegou aqui a Big Mom desprevenida e conseguiu, né, aplicar um dano nela, tanto que ela até fala que a cabeça dela tá matando ela e ela estava, né, com o crânio quebrado. Vocês observam isso pelo uso da onomatopeia. Só que quando a Big Mom fica brevemente séria, o Queen fica todo cagado, né? Ele fica todo cagado, sem jeito, pensando que morreria. A Calamidade ela chega a chorar e suar frio, demonstrando que contra uma Big Mom lutando a sério, né, ele não teria a mínima chance, né? O Queen ele tem esse lado um pouco mais medroso, um pouco mais desesperado, principalmente na frente de top tiers, né? Isso aqui volta a se repetir quando Kaido e Big Mom estão lutando e ele tenta fugir do Onigashima. Se vocês não lembram, acontece lá no arco do País de Wano. E a questão é, o Queen, ele mesmo admite que para deter uma Big Mom com amnésia, ele só tinha uma chance, ou seja, ele era inferior a essa Big Mom. Coisa que o Katakuri não tem o nível da Big Mom, mas ele se equipara com o Luffy, que fez a Big Mom 100% ter que utilizar o haki do armamento dela para se proteger. Uma Big Mom sem amnésia e, tipo assim, lutando a sério, reconhece que tomar um golpe do Luffy Baldwin poderia ser prejudicial para ela, e por isso ela usa o armamento. E a gente sabe que o Katakuri ele é diretamente escalável a esse Luffy, não só por se sair superior a ele, conseguindo fazer ele sentir danos e lançá-lo para longe, como também detendo seus golpes com extrema facilidade. Ou seja, pelo fato do Katakuri se equiparar ao Luffy, que fez a Big Mom a séria ter que utilizar o haki de armamento dela, é fácil a gente discernir que o Katakuri se escala acima do Queen, tanto em força quanto em potência de ataque. Eu acho que isso é bem óbvio, né? Até porque o próprio Queen admitia aqui para uma Big Mom com amnésia, ele não teria a mínima chance, né? No caso, ele teve de bolar uma estratégia. Sendo assim, já deu para perceber, né, o nível de força e potência do Katakuri, ok? Já que nenhum feito do Queen se equipara a tal feito que o Luffy conseguiu fazer em Holy Cake, beleza? O único feito que teria como comparar seria o feito do Queen rachando o crânio da Big Mom. Só que além disso aqui ter sido feito em uma Big Mom que foi pega de surpresa, a Big Mom, literalmente estando de guarda baixa, ela sequer tentou utilizar o seu haki de armamento, até porque ela estava com amnésia. E quando ela fica brevemente a séria, como ela estava em Holy Cake, o Queen ficou completamente cagado, demonstrando que ele não teria a mínima chance, beleza? Então, já dá pra gente ter uma noção do escalho do personagem. Agora, indo pra resistência, que é um quesito que, tipo assim, vai gerar um pouco de polêmica, mas vamos lá. E eu já vou afirmando isso logo, mas vamos aqui. O pessoal, né, no caso, a gente, quando a gente leu o arco do País de Wano, a gente tem que vangloriar bastante o Queen. Por ser uma zona de dinossauro, ele tem uma resistência colossal. O próprio Sanji, mesmo usando o Diabo Jungle, não conseguia passar pela insana resistência, né? A insana dureza do Queen. E isso aqui é um feito bem impressionante, porque o Queen recebeu vários golpes do Sanji e também golpes do próprio Marco. Por mais que o Marco a Fênix não estivesse lutando a sério contra o Queen, isso aqui é inegável. O Queen conseguiu tancar um golpe do Marco, né? E como eu sei que o Marco não estava lutando a sério, fácil. O próprio Marco cita que ele só estava segurando King e Queen para o Chopper fazer o remédio, né? E você segurar alguém, né? Tipo, lutar ali casualmente, e você realmente lutar a sério, tem uma grande diferença. O Marco não estava lutando com o intuito de derrotar King e Queen. Tanto que mais tarde ele deixa as duas calamidades para Zoro e Sanji. Mas, whatever. O Queen conseguiu tancar vários golpes do Sanji, essa explosão aqui casual do Marco, e também a gente sabe que pela sua resistência de dinossauro, ele é um personagem que é muito difícil, né, de se causar um dano. O próprio Sanji admite isso. Só que vamos lá. O Katakuri também não fica para trás, rapaziada. Por quê? As pessoas acabam dizendo que o Katakuri tem uma resistência de vidro quando ele não tem.
Literalmente, o Katakuri ele aguenta golpes nomeados do Luffy Boundman. Golpes esse que tinham, tipo assim, um golpe não nomeado, se você parar para pensar, fez a Big Mom ter que usar o haki do armamento dela para se proteger. Um golpe não nomeado, beleza? E não venham me dizer que isso aqui é o Kong Gun, porque o Luffy, ele não cita que é o Kong Gun, né? Isso aqui foi um golpe completamente padrão do Gear 4, e o Katakuri, ele tanca golpes nomeados, e golpes também não nomeados do próprio Gear 4, como esse socão aqui que o Luffy dá na cara dele, esse outro socão, que no caso é o Kong Gun, que o Luffy cita no capítulo passado, que ele dá aqui em cima do Katakuri. O Katakuri também recebe um Rhino Schneider na cara e ainda assim resiste e não cai no chão. Ou seja, o Katakuri ele demonstra a capacidade de resistir a golpes do Luffy de forma completamente monstruosa. Vamos lembrar que também ele aguenta golpes do Luffy e Snakeman, conseguindo suportar os danos, como eu já falei, são golpes com aceleração, ou seja, que vêm ainda mais poderosos. O Katakuri aguenta esses golpes e não só aguenta, como também ele consegue ali trocar golpes e aguentar o King Cobra, o golpe com aceleração máxima e alta velocidade do Snakeman. E logo em seguida, né, ele consegue se manter de pé, enquanto o Luffy dessa mesma época estava ali com dificuldade até mesmo para rastejar. Então sim, fisicamente falando, o Katakuri não é fraco, né, em questão de resistência. Mas agora, quem teria ali por sua vez uma maior resistência física? Bem, isso pode ser um pouco polêmico, como eu falei antes, mas o Katakuri é sim mais resistente que o Queen. E vamos lá, eu vou explicar para vocês, tudo bem? A gente sabe o seguinte, na prisão de Udon, o Queen ele lutou com a Big Mom com amnésia. E veja bem, a Big Mom randomizou completamente o Queen, beleza? Derrotando a calamidade e fazendo parecer ser fácil. E por que isso é importante, né? Para a gente ter a ideia do scaling do Queen. E eu já vou explicar para vocês, rapaziada. Porque basicamente isso vai ditar quem é mais resistente. No capítulo 946 de One Piece, percebam o seguinte, a Big Mom, até esse momento aqui, ó, eu vou pegar aqui para vocês verem, quando ela chega no arco quando ela chega na prisão de Udon, ela apenas dá 2 golpes no Queen. Detalhe, uma Big Mom com amnésia, beleza? Uma Big Mom com amnésia, que não tinha o controle de sua força, e que com 2 golpes completamente casuais randomiza completamente a calamidade. Tanto que o Queen ele até chega a se destransformar e ficar brevemente inconsciente, né? Voltando à consciência devido ali à sua Zoan ancestral, né? Que dá essa capacidade para ele de resistir mais. Agora, a questão é o seguinte, como eu falei antes, o Katakuri ele aguentou golpes do Luffy na sua forma Boundman, beleza? Isso aqui é um feito bem impressionante e também aguentar golpes do Snakeman, porque o seguinte, rapaziada, o Luffy lá em Holy Cake, como eu já falei para vocês, ele fez a Big Mom ter que utilizar o haki do armamento dela para se proteger. Isso aqui é uma Big Mom lutando a sério, com vontade de matar todos que atrapalharam a festa do casamento, a festa do chá. Ou seja, pro Luffy fazer isso aqui com a Big Mom séria é um feito colossal. E o Katakuri aguenta esses golpes, tá ligado? Não só aguenta golpes do Luffy Boundman, como aguenta golpes muito mais potentes do Luffy Snakeman, né? Com a vantagem da aceleração. Coisa que o Queen nem aguentou lutar contra uma Big Mom completamente casual, que com 2 golpes randomizou completamente a calamidade. É verdade que por ser uma Zoan ancestral, o Queen ele tem ali uma resistência física muito grande. É difícil de causar dano nele. Só que o Katakuri, em questão de aguentar golpes, aguentar o dano, ele mostrou uma capacidade melhor. Observem bem, o Queen é sim muito resistente, só que na questão de aguentar dano e receber esse dano, o Katakuri demonstrou uma capacidade maior.
tanto que mesmo depois de 12 horas lutando contra o Luffy e aguentando esses golpes, ele ainda estava de pé, enquanto o Luffy já estava se rastejando sem forças. É claro que também o Luffy recebeu vários golpes, só que só do Katakuri já está de pé primeiro que o próprio Luffy já demonstra o quão forte e resistente o Katakuri é. Ele não é um personagem fraco, beleza? Então, em questão de força, potência de ataque e resistência, sim, na minha opinião, o Katakuri leva sobre o Queen. Agora, sobre a questão de velocidade, vamos lá. O Queen não é um personagem muito rápido, né? As pessoas tentam dizer que ele conseguiu reagir, né, a um chute do Marco, só que o que as pessoas esquecem é, como eu falei, o Marco ele estava lutando para segurar King e Queen, não estava lutando com o intuito de ir a sério. Tanto que ele, a primeira instância, estava lutando, né, para que o Chopper tivesse tempo de fazer o remédio, e depois ele estava lutando para que Zoro e Sanji conseguissem chegar na parte principal de Onigashima, né, e lutar contra King e Queen. Ou seja, o Marco não estava lutando no intuito de realmente derrotar as calamidades. O Queen reagiu, por assim dizer, à velocidade casual do Marco, beleza? E assim, os únicos feitos reais de velocidade do Queen é ser capaz de reagir ao Sanji, né? E ainda estava sofrendo pelo despertar dos genes da guerra, como nessa cena que ele reage ao Sanji, nessa outra cena aqui que ele se defende do Sanji, e também nessa outra cena que ele consegue interceptar o Sanji com os genes ativos, né? Ou seja, a gente já tem ali uma ideia que o Queen se escala diretamente à mesma velocidade de combate do próprio Sanji. E assim, eu já vi algumas pessoas tentarem upar o Queen com o fato, né, dele ter mordido o Luffy lá ainda no início da guerra. Só que o que as pessoas desconsideram é que tanto o Luffy quanto o Zoro estavam nem aí pro Queen, que estava do lado deles, né? Ou seja, Luffy e Zoro estavam distraídos, nem estavam ligando pro Queen, e por isso que o Queen consegue pegá-los, né? Além de ser uma velocidade completamente casual, que o Luffy aqui só estava se lançando para cima para chegar até o topo do Onigashima. Mas, sinceramente, uma velocidade casual, já que esse mesmo Luffy se equiparava com o Kaido Base, né? Ou pelo menos ali conseguia reagir ao Kaido Base. E também nessa cena, o Luffy nem estava prevendo o futuro. E a gente sabe que o Katakuri ele conseguiu ali se equiparar com o Luffy Snakeman, né? Trocando golpes com o Snakeman em alta velocidade. O mesmo Snakeman que estava prevendo o futuro. E detalhe, o Katakuri ele era tão rápido que não só reagia ao Snakeman, como também conseguia surpreender a velocidade do Luffy, como nessa cena daqui, que o Luffy tinha atacado ele, o Katakuri só aparece na frente do Luffy em alta velocidade, sem o chapéu de palha reagir, e consegue aplicar um dano que faz o próprio Luffy brevemente perder a consciência. Então assim, o Katakuri sim é mais rápido que o Queen, por ser mais rápido que a forma mais veloz do Luffy até então, mesmo prevendo o futuro. E, tipo assim, sinceramente, o Luffy Snakeman de Holy Cake, se a gente for considerar com o Luffy base lá do início de Onigashima, o Luffy Snakeman, ele ainda assim é mais rápido, beleza? Até porque o Luffy base do início de Onigashima, ele ainda mal conseguia desviar completamente do Raimei Hake do Kaido base, beleza? Um feito que, tipo assim, também o Baldman não conseguiu. E a gente sabe que o Snakeman é muito mais veloz que o Baldman e, consecutivamente, que esse Luffy, que mesmo prevendo o futuro, mal conseguiu se desviar. Então aí já dá pra gente ter uma ideia da velocidade tanto do Katakuri quanto do Queen, beleza? E sobre o quesito de Haki, eu não vou nem comentar, porque senão é uma humilhação, beleza? E agora, ademais, a gente sabe que o Queen, ele detém as habilidades dos irmãos do Sanji, né? As técnicas da Guerra 66, o que aumenta sua versatilidade, só que não compara com o Katakuri. O Katakuri literalmente possui o despertar de sua Akuma no Mi. E isso aqui é uma coisa muito interessante, porque o próprio Katakuri
ele pode moldar o ambiente ao seu favor. Ou seja, mesmo se o Kun utilizasse as habilidades da guerra, o Katakuri literalmente poderia facilmente prender o Kun no mote. E com a sua previsão do futuro, ele poderia se esquivar de todo e qualquer dano ou golpe que o Kun fosse fazer com ele. Até porque o Katakuri ele é muito mais veloz. E não só isso, o Katakuri também com seu despertar consegue ter uma grande variedade de golpes. Não só conseguindo summonar o chão e transformar ele em mote, né, e tudo ao seu arredor, como também criar essas rosquinhas que ficam no ar, que também servem para atacar seus inimigos, né? Ou seja, ele consegue summonar esses Donalds, que consegue ali summonar punhos e atacar seus inimigos, o que é também muito interessante e faz o Katakuri ter um alcance colossal. E o próprio Katakuri também, ele demonstra a capacidade de utilizar fogo, quando ele usa a sua técnica do Burning Mote, onde ele acaba arremessando o seu punho, pegando fogo para cima dos seus oponentes. Ou seja, o Katakuri literalmente tem uma grande versatilidade, assim como o Queen, e eu diria com uma versatilidade bem maior, advindo do seu despertar de Akuma no Mi. Bem, agora que vocês viram essa batalha, eu acho que vocês perceberam que é uma luta bem injusta. Eu diria que o Katakuri venceria do Kun com a dificuldade de baixa para média, porque o Kun não tem métodos reais de finalizar o Katakuri. O Katakuri é mais rápido, é mais forte, tem hakis bem melhores. O despertar do Katakuri literalmente manipula o ambiente. O Kun não consegue voar, ou seja, ele assim que tentasse se mover, ficaria preso no mote, e o Katakuri, obviamente, ele tem um QI Battle desgraçado. Ele não iria deixar o Queen utilizar tudo que ele tem, da mesma forma que o próprio Katakuri ele fez com o Luffy. Na luta contra o Chapéu de Palha, o Katakuri ele deixa explícito que não deixaria o Luffy utilizar tudo que ele possui. Ou seja, o Katakuri tem noção que ele precisa dominar o combate. A gente sabe que o Katakuri, sim, ele é um tipo de pessoa que subestima o seu inimigo. Só que ele não subestima ao ponto de abaixar a sua guarda, né? Da mesma forma que ele fez com o Luffy, que não deixou o Luffy utilizar o Gear 4, né? O Katakuri não deixaria o Kun lutar. E quanto mais ele prevesse o futuro, mais ele iria inibir o Kun de utilizar as suas habilidades. Então, em quesito geral, beleza? Eu diria aqui que o Katakuri venceria com a dificuldade média para baixa, né? Ou baixa para média, como preferirem. E no máximo, sério, forçando muito, dificuldade média, beleza? Porque o Katakuri é muito superior ao Queen. E é isso, eu espero que tenham gostado do vídeo e até a próxima.